senhoras e senhores. Hoje estaremos aqui apresentando sobre anemia aplásica e, primeiramente, vamos falar sobre como ocorre no nosso corpo, como as pessoas sentem, primeiramente, todos os sintomas. Bom, primeiro, a pessoa começa a sentir fraqueza, fadiga, cansaço. Isso aí já é o primeiro sintoma da anemia. Para entender melhor isso daí, nós vamos falar um pouquinho sobre como é constituído esse líquido vermelho, né, que nós temos dentro do nosso corpo, encontrado em nossas veias. O sangue ele é composto por uma mistura complexa, onde temos várias células suspensas, e esse fluido é chamado de plasma. E dentro dele tem três principais fatores, que são glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas. Bom, os glóbulos vermelhos ou eritrócitos, eles são os campeões, né, que a gente chama eles de transportadores. São eles que vão carregar os oxigênios para os pulmões, os tecidos do corpo, e eles envolvem dióxido de carbono dos tecidos para os pulmões. São eles que carregam os oxigênios dos pulmões para os tecidos e o corpo. E eles devolvem o dióxido de carbono para os tecidos e os pulmões, onde é expirado. E tudo isso é graças à hemoglobina, que uma das proteínas dentro dela é o eritrócitos, que vai ligar os gases. Em seguida, nós temos os guardiões dos nossos sistemas imunológicos, que são os glóbulos brancos e os leucócitos. Eles são os defensores, né? São sempre lá na luta, combatendo todos os tipos de infecções ou até mesmo as substâncias invasoras que entram para poder ameaçar a nossa saúde. Os leucócitos vão sempre estar na linha de defesa, lutando até quando não tem mais nada, e entra fatores como macrófagos, neutrófilos vão estar lá batalhando junto quando já não há mais os leucócitos. E agora, por fim, não podemos esquecer das plaquetas. As plaquetas elas são pequenos fragmentos e são cruciais para a coagulação sanguínea. Quando nos cortamos, são as plaquetas que vão entrar em ação, que vai formar a cascata de coagulação, aí formará os tampões para estancar o sangue e já começar o processo de cicatrização. Como essas células são produzidas? A maioria das pessoas não sabe que as células são produzidas na medula óssea e o tecido esponjoso é encontrado dentro dos nossos ossos. Temos também a célula tronco, que é hematopoética, que são conhecidas como células-mães. E elas são as verdadeiras artistas por trás de todas essas ações de células sanguíneas. Infelizmente, essa anemia aplásica que nós temos, nossa saúde nunca vai ser a mesma, né? Ela sempre acontece alguma coisa. A anemia aplásica, ela é um distúrbio sanguíneo, que é onde vai ocorrer a diminuição na produção de células sanguíneas, ou seja, na medula óssea. E isso vai resultar nos baixos níveis dos glóbulos vermelhos, os brancos e até mesmo as plaquetas. Como vocês podem ver aqui, mostra no nosso gráfico os níveis de diminuição das células sanguíneas. E as consequências elas podem ser muito graves. Voltando primeiramente aonde eu falei, que inclui fadiga, fraqueza, palidez, só que um pouco pior, porque a aplásica, a medula vai parar de produzir as células saudáveis. Então ela tem maior suscetibilidade de infecção e sangramento. Mas não tem o que temer, porque para tudo tem uma solução. O tratamento, ela envolve um pouco mais de cuidado, né, como a transfusão sanguínea e os medicamentos para estimular a produção das células sanguíneas. E em casos mais extremos, até mesmo o transplante de medula óssea. E aqui vai mostrar para vocês os diferentes tipos de tratamento que nós temos para a anemia aplásica. Começamos então falando de uma causa muito comum da anemia aplásica, que é a lesão na medula. É lá que, na medula óssea, que as células sanguíneas são produzidas. Infecções virais, exposição a produtos tóxicos, tudo isso leva a uma lesão na medula.
Agora, como vocês podem ver, aqui é a lista de causas da anemia plásica. Outra causa misteriosa da anemia plásica são as doenças autoimunes. Nesses casos, as células tronco hematopoéticas na medula óssea são atacadas e destruídas, prejudicando a produção de células sanguíneas. Aqui está mostrando, né, um gráfico de células tronco atacadas pelo sistema imunológico. Fatores genéticos também podem estar relacionados às causas de anemia plásica, fatores hereditários. Aqui mostramos uma árvore genealógica com síndromes genéticas. E não paramos por aí. A exposição a agentes tóxicos também pode levar à causa de anemia plásica. Esses agentes tóxicos, como benzeno e pesticidas, pode causar graves danos à medula óssea, então causando uma anemia. O que dizer das infecções virais, como hepatite, HIV, vírus Epstein-Barr? Todos esses foram associados ao desenvolvimento da anemia plásica. Eles podem prejudicar a medula óssea e afetar a produção das células sanguíneas. Aqui temos o vírus invadindo a medula óssea. Por fim, outros distúrbios hematológicos, como leucemia e mielodisplasia, também causam este tipo de anemia. Aqui temos uma lista, né, de distúrbios hematológicos. Lembre-se, amigos, que em muitos casos a anemia plásica não pode ser identificada imediatamente. O diagnóstico e o tratamento adequado precisa ser avaliado por um especialista em doenças do sangue. Agora iremos começar os sinais e sintomas de anemia plásica. Primeiro vamos falar sobre os sinais que o corpo nos dá quando algo não está bem dentro de nós. Um dos primeiros sinais é a fraqueza e a fadiga persistente por conta da anemia. Isso ocorre devido à baixa contagem de glóbulos vermelhos, que são responsáveis pelo transporte vital de oxigênio no nosso corpo. Outro sinal perceptível é a palidez da pele. Sem os glóbulos vermelhos suficientes, a pele vai perder o seu tom rosado, no qual ela vai ficar branca. Além disso, pessoas com anemia plásica são mais propensas a infecções frequentes. Isso ocorre porque a contagem de glóbulos brancos que combatem a infecção é muito baixa no nosso sangue. Sangramentos anormais também são um sinal comum. A diminuição das plaquetas no sangue pode levar a hematomas frequentes. Sangramentos nasais, sangramentos nas gengivas e períodos menstruais longos. Por fim, a tontura ou a falta de ar podem ocorrer devido à falta de oxigênio nos nossos tecidos, causada pela baixa contagem de glóbulos vermelhos. Agora vamos falar um pouco sobre o diagnóstico que os médicos vão dar. O diagnóstico geralmente são com exames de sangue. Os médicos verificam os níveis de hemoglobina, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas. Uma contagem baixa em qualquer um desses componentes podem ser um indicador de anemia plásica. Uma biópsia na medula óssea também é frequente e é muito realizada, o que ajuda a diagnosticar a anemia plásica. Testes genéticos podem ser realizados em alguns casos para verificar causas genéticas, como a síndrome de Fanconi. E em situações específicas, exames de imagem, como tomografia computadorizada ou ressonância magnética, podem ser realizadas para avaliar possíveis danos à medula óssea. Bom, e antes de falarmos sobre o tratamento e seu prognóstico, é muito importante entendermos os diferentes tipos dessa condição anêmica. Primeiramente, temos a anemia aplásica adquirida, e essa forma de doença é desencadeada por fatores ambientais ou desconhecidos, sem uma causa genética indefinida, podendo resultar da exposição de toxinas, infecções virais, medicamentos ou condições autoimunes. E em seguida temos a anemia aplásica congênita, que ela é herdada geneticamente e está associada a síndromes genéticas, como a síndrome de Fanconi, e geralmente se manifesta na infância, apresentando um conjunto único de desafios.
Agora que entendemos melhor sobre os tipos de anemia plásica, vamos falar sobre as opções de tratamento que existem. Transfusões de sangue, que são essenciais para corrigir deficiência de células sanguíneas e ativar sintomas, especialmente em casos graves. As outras opções são medicamentos imunossupressores, como a ciclosporina ou a globulina. E também tem os fatores de crescimento, como a eritropoetina, que podem ser utilizados para estimular a produção de glóbulos vermelhos. Também existe o transplante de medula óssea, que é uma opção em casos mais graves ou refratários, que envolve a substituição da medula óssea por células-tronco saudáveis de um doador compatível. E por fim, vamos falar sobre os prognósticos da anemia. O prognóstico pode variar conforme diversos fatores, como a gravidade da condição, a idade do paciente e a resposta do tratamento. Enquanto muitos pacientes com anemia plásica adquirida respondem bem aos imunossupressores, a anemia plásica congênita pode apresentar desafios adicionais, como o transplante de medula óssea, muitas vezes considerado um tratamento definitivo. Agora nós vamos falar sobre os cuidados e as taxas de incidências e mortalidade dessa doença. Bom, o primeiro e fundamental é destacar que a pessoa que tem essa doença, ela sempre deve estar sendo monitorada de perto com os médicos especialistas, com doenças de sangue, ou os hematologistas, porque isso vai garantir para aquela pessoa uma condição melhor. Ela vai estar tendo todos os cuidados necessários. Além disso, também é importante a pessoa ter uma vida mais saudável, comer mais saudável também, e ter uma dieta rica em nutrientes como ferro, ácido fólico e vitamina B12. Isso porque ajuda a manter os níveis adequados da hemoglobina, onde vão se encaixar basicamente para a pessoa estar um pouco melhor. E também, já que a anemia plásica deixa a pessoa um pouco mais sensível a tudo, é muito importante a pessoa evitar exposições de toxinas e até mesmo os produtos químicos tóxicos, como os pesticidas e solventes industriais. Isso porque ele acaba desencadeando uma condição terrível sobre a pessoa, por ela já estar frágil por estar com anemia plásica. E então é vital a pessoa minimizar o contato com essas substâncias terríveis. É importante também a pessoa ter lá sua vacina em dia, contra todas as medidas preventivas possíveis. E por conta do sistema imune já estar bem comprometido, esses pacientes da anemia plásica, eles estão sempre mais suscetíveis à disposição de infecção, se a vacina não está adequada, todo vírus que estiver no ambiente consegue automaticamente grudar na pessoa, devido à queda da hemoglobina, que já está bem baixa. Nós não podemos também esquecer da saúde mental, porque a pessoa está tão focada na doença, no problema que ela está, que ela esquece que sempre tem uma saída. Infelizmente é algo complicado, mas tem solução, como foi abordado aqui. Temos os medicamentos, temos também tratamentos para anemia plásica, como a transfusão de sangue também, ou se for um caso mais severo, temos também a transfusão de medula óssea. Evitar estresse, coisas que afetam diretamente o emocional, o psicológico da pessoa, para promover uma saúde um pouco mais saudável ali, pelo menos no mental. E quanto à taxa de incidência, que nós vamos abordar agora, que aqui no Brasil, por mais que seja difícil de obter, já que ela é uma doença rara, tem uma incidência relativamente baixa em comparação a outras doenças do sangue. No entanto, é de extrema importância ressaltar que o diagnóstico precoce sempre será o melhor. Se tiver algum desses sintomas, se estiver sentindo cansado, com uma fadiga extremamente aterrorizante, palidez, correr para fazer uma consulta médica e
já saber, para tirar da cabeça, para saber se é uma anemia plásica, se pode ser uma anemia, né, um pouco menos grave, já que já destacamos que essa anemia é uma doença mais rara. E por fim, nós damos conclusão ao nosso trabalho. Nós agradecemos a atenção de todos e esperamos que vocês entendam e que leve isso para a vida de vocês também. Que consigam, caso alguém esteja sentindo alguma coisa, correr no médico, observar a vacina e ver se está tudo certo para estarmos sempre saudáveis conosco mesmos. Obrigado!